Boa tarde, amigos e amigas, caros telespectadores. Já estamos aqui ao vivo no Café com Elas. Já estou aqui com as nossas companheiras, a entrevistada Moni Scalese, a apóstola Fran Dias, e fica aqui conosco que tem um conteúdo bastante edificante, um exemplo de tamanha transformação, superação. E eu creio que você que está nos assistindo, você vai ser edificado. Então, seja bem-vinda, Moni Scalese, ao nosso programa Café com Elas. Se apresente. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui e poder compartilhar de uma mesa tão rica, gente, em termos de conhecimento, de testemunho, de princípios, né? E quero dizer que parabenizar você pelo programa, Nayara. Realmente tem sido muito rico acompanhar. Acho que cada participante agrega muito aqui ao seu programa, às pessoas que estão em casa. E muito obrigada pelo convite. Bom, posso me apresentar já, amiga? Pode sim. Então, eu sou Moni Scalese, né? Vulgo Moni Alencar, antiga Moni Alencar. Eu costumo dizer que quando Deus ele transforma a vida, ele muda logo o nome, né? A gente vê isso nas histórias bíblicas. Cresci num lar cristão, vou contar aqui rapidamente um pouquinho da minha história. E engravidei aos 14 anos, fazendo parte de uma religião, né, de uma igreja extremamente rígida. Engravidei, me afastei da igreja, passei um tempão no mundo, vivi muitas experiências e retornei para os braços do Senhor há alguns anos, né, há poucos anos. Vai fazer dois anos agora. E tenho vivido o extraordinário em Deus. E desde então, a minha vida tem sido transformada. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa história, né, Nayara? Justamente. E fica aí ligado, porque assim como ela foi transformada e hoje vive o propósito, você também pode ser transformado e viver a plenitude divina que Deus tem para cada um de seus filhos. Apóstola Fran, seja bem-vinda a mais um programa, minha aliada. Né, já me sinto integrante, né, do programa. Então, boa tarde. Né, é sempre um prazer estarmos aqui juntas, né, participando de temas e com histórias tão edificantes, né, histórias realmente de superação, histórias que nos ensinam e que nos inspiram. Né, e hoje estamos aqui com Moni, né, prazer estarmos juntos. Nayara, obrigada mais uma vez pela oportunidade. E é isso, né? Fica ligadinho conosco, porque com certeza tem muita coisa boa. A nossa temática do nosso bate-papo de hoje, com Moni Scalese, eu dei o tema O Preço de Sair, de quem eu era para viver quem Deus me chamou para ser. Mediante essa temática, eu posso até trazer um versículo e um exemplo também do filho pródigo. E para aproveitar o momento que estamos aqui na mesa, eu vou enfatizar o exemplo do filho pródigo, na qual ele optou em pedir a sua parte da sua herança para o seu pai e deixar a vida com o seu pai e viver a sua escolha no mundo. E aí teve grandes danos, grandes consequências, mas ele chegou a um momento que ele precisou voltar ao pai. E ele voltou na pior forma, aonde ele tinha grandes coisas, aonde ele tinha uma vida boa na presença da sua família, mas resultou em migalhas, resultou numa situação que ele precisou comer as migalhas dos porcos. E isso é uma consequência aonde a gente faz das nossas escolhas e foge dos princípios que Deus tem para seus filhos. E o resultado de tudo isso é que Deus, Pai, Ele não faz acepção de pessoas. Ele está de braços abertos para nos receber da forma que estamos.
E quando o filho voltou para o pai, ele não se achava digno de estar ao meio da família. E o que foi que o pai fez? O pai deu prioridade a ele sentar na mesa, deu prioridade a ele a vestir vestes novas. E Moni é um exemplo disso. Moni, assim como eu, como tantas outras pessoas que já teve um passado, que já usufruiu das coisas do mundo, e hoje somos outra pessoa, filhas de Deus. Graças a Deus, Ele nos deu vestes novas, nos deu uma nova performance, uma nova personalidade baseada de princípios bíblicos. Assim, Deus estendeu a mesa para a vida de Moni, deu vestes novas e escreveu uma nova história de propósito e plano divino na vida dela. E a vida dela, a história dela, é uma inspiração para mim. Não sei para outras pessoas, que eu sei que as pessoas que não têm a mentalidade de conhecimento bíblico aborda esse conhecimento com críticas, com julgamentos. Então, quem não conhece a palavra de Deus, o amor sublime, o amor supremo, aquele amor que é misericordioso, que esquece todo o seu passado e reescreve uma nova história. Então, quem não conhecer a palavra de Deus vai apontar, vai julgar sem medo. Mas, cuidado com os apontamentos, porque Deus é amor e justiça. Então, esse tema é o tema que Deus trouxe ao meu coração para ser um tema abordado à mesa sobre o testemunho, sobre a transformação que Deus o fez na vida de Moni. E, apóstola, fale um pouco também, você vivenciou, presenciou um pouco do capítulo de Moni, e você tem também respaldo para falar e acrescentar sobre a vida dela. Gente, já estou querendo chorar, só com a introdução. Imagina o que vem por aí. Então, Moni, vamos lá, Moni, você já era uma mulher muito conhecida na cidade, né? Era blogueira. Por coisas boas e por coisas ruins e péssimas também, viu, gente? Vale salientar. Então, já era uma pessoa que já era mentora, né? Sempre trabalhou com empresas, né, fazendo capacitação. Então, uma mulher empoderada, né? Cheia de si mesma, né? E, Moni, o que as pessoas viam em você e o que não viam? Bom, o que as pessoas viam e não viam? Como você acabou de citar, eu era conhecida como uma mulher empoderada, e eu realmente pregava e vivia isso. Eu achava que eu me bastava. Por quê? Porque eu tive uma infância, né, muito difícil, eu engravidei na adolescência, o meu pai, por ser muito tradicional, ele não aceitava, como todo pai, gente, qual pai que acha bonito uma filha engravidar com 14 anos? E por eu ser de uma religião muito rígida, digamos assim, eu não tive nenhum tipo de acolhimento, né, em nenhum aspecto. Então, eu sempre precisei me defender. Eu sempre precisei correr atrás daquilo que eu sonhava de uma forma muito autônoma. Então, isso me levou para um extremo do empoderamento, que é eu não preciso de ninguém. E as pessoas me enxergavam assim. Eu costumo classificar as pessoas como 2 grupos. Aquelas pessoas que entendem e vivem princípios e aquelas pessoas que não entendem e não vivem princípios. Então, naquele tempo, as pessoas que não vivem princípio me enxergavam como uma referência, como alguém que, olha, nossa, ela é empoderada, ela faz e acontece, não precisa de ninguém. E eu já ouvi muitas mulheres dizendo que eu era uma inspiração para elas naquele modo, né? Tem até uma amiga, Rafa, né, que ela fala, eu via os teus stories e eu falava, meu Deus, eu preciso ser feliz como Moni é. Só que era uma felicidade para o ponto de vista que eu tinha naquele tempo, né?
E tem o outro público, que são as pessoas que vivem de princípio. Então, eu agradava a parte que não vivia de princípio, as pessoas me enxergavam como um exemplo de mulher empoderada, e o outro lado que me enxergava como um filho pródigo, como alguém que conhecia a verdade, que viveu a palavra, mas que estava ausente. E quem conhece princípio sabia que eu não estava sendo feliz, sabia que eu não estava vivendo a plenitude daquilo que Deus me criou para ser. E eu mesma, no fundo, sabia. Mas quando você está imersa em um ambiente com pessoas que te levam a acreditar que aquilo é felicidade, você não consegue enxergar, né? Você até enxerga lá no fundo, mas você não tem forças para sair. E durante o meu processo, tiveram pessoas que me ajudaram muito, enfim. E aí a gente vai para outra pergunta, senão vou me estender muito. Mas, basicamente, isso. Então, eu era enxergada de uma forma positiva por algumas pessoas e de uma forma negativa por outras, e está tudo bem, assim como acontece hoje. Algumas pessoas me enxergam, né, como Nayara citou, como testemunho, e outras criticam. Fazer o quê? Nem Jesus agradou todo mundo, quem sou eu? Mas você se sentia livre de verdade ou só parecia? Eu vivia uma falsa liberdade. Hoje eu tenho convicção para falar isso, né? Eu achava que eu realmente era feliz, que eu era livre, que eu era dona das minhas escolhas, da minha vida, do meu dinheiro, do meu corpo. E é assim que muitas mulheres vivem, né? Elas pregam essa falsa liberdade. Só que no secreto, né, quando eu estava sozinha, que eu enfrentava as minhas dificuldades, que todo mundo também enfrenta, a gente acaba se deparando com algo que o empoderamento ele traz de negativo, né? Que é a solidão. Porque todos nós nascemos, gente, para ser amadas. Todas nós, mulheres, nós temos essa necessidade inata. Nós temos a necessidade de ter alguém ali de verdade. E quando eu vivi esse empoderamento, eu me sentia realmente, nos momentos que eu estava sozinha, eu me sentia de fato sozinha, porque era como eu estava. Eu estava rodeada de muitas pessoas, mas era como se ninguém conseguisse me compreender, né? E eu sabia que era um vazio que o próprio Deus iria preencher, mas eu não tinha forças para voltar. Então, eu vivia, sim, uma felicidade ali externa, porém, quando eu estava sozinha, eu me sentia completamente sozinha, de verdade. E eu tenho certeza, né, que muitas pessoas irão se identificar, né, com o seu testemunho, porque, infelizmente, muitas pessoas hoje vivem assim, né, diante das redes sociais, daquilo que você mostra na rede social, né, naquilo que você posta. Muitas vezes você posta ali na maior alegria, mas quando você desliga a câmera, né, realmente você se depara com quem realmente você é e a sua real situação. Teve algum momento que você percebeu isso não está mais fazendo sentido para mim? Teve sim. Eu fui para o ápice, né, onde eu conquistei as coisas que eu queria e que tinham valor para mim, e que eu vivia esse ego, né, onde as pessoas me admiravam, onde eu tinha essa liberdade. E aí chegou no momento que eu passei por situações que foram escolhas minhas, né? Não vou dizer que foi circunstância, não, foi eu que escolhi, pronto. E aí eu me deparei com situações em que eu não me reconhecia mais, que eu falava, poxa, não é quem eu sou, eu sei que Deus não me fez para isso, por que eu estou passando por isso? E aí foi nesse momento que eu enxerguei que eu estava vivendo uma vida que eu não queria mais e que não fazia nenhum sentido para mim, porque eu não enxergava mais a Moni pura, sabe? A Moni que eu não me sentia digna de falar com Deus. Eu achava que Deus ele tinha me esquecido por conta das minhas próprias escolhas. Então, foi um momento assim muito difícil que eu enxerguei que não era a vida que eu queria. Não foi para o que Deus tinha me feito. E aí foi onde eu fiz uma oração e tudo aconteceu. Tudo aconteceu assim, gente. Não foi assim não, viu? Os bastidores aí escondem muita dor, muita coisa, mas tudo para a honra e glória de Deus. Então, teve esse momento específico que eu olhei para a minha vida e eu enxerguei que não era o que que não era o que Deus tinha me feito para ser. E aí foi onde a chave virou. Baseado até mesmo da fala dela, quero trazer esse versículo onde está lá em Mateus 16, 26, aonde vai falar:
Pois o que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta ganharmos o mundo inteiro, conquistar grandes nomes, conquistar grandes bens, grandes heranças e, na verdade, prazeres temporários e perder a eternidade? Porque, por muitas vezes, estamos ganhando nomes, curtidas e, na verdade, a nossa paz nunca está intacta. Vivemos constantes vazios. Nada é suficiente, nada nos preenche. E um exemplo também que eu trago aqui é como a esposa de Ló. Deus havia mandado o anjo ir lá aonde Ló e a sua família estava residindo em Sodoma, e Deus, por amor e compaixão do seu filho Ló, havia mandado o anjo avisar eles para eles saírem daquela terra, porque aquela terra não tinha sido a envio de Deus, mas por escolha deles. E as más escolhas geram grandes consequências. E aí, Deus envia o anjo para que ele, sua esposa e as filhas se retirem daquela terra imediato, mas que o seguissem sem olhar para trás. E assim o seguiram. Mas a mulher de Ló não queria sair do seu passado, estava acostumado com aquela vida, e para ela, mesmo ela tendo uma vida sem significado, sem encontro com a verdadeira vida, que era para alcançar uma vida plena, ela estava só por status, por curtir momentos, prazeres. Ela não estava querendo se desligar daquela vida. E ela não ouviu a voz de Deus, não obedeceu. Ela olhou para trás. E logo em seguida, ela os vira estátua de sal, por consequência da desobediência. Então, precisamos entender que quando queremos viver uma nova vida, precisamos esquecer o nosso passado. Precisamos nos alinhar na direção que Deus nos instrui e nos ensina, porque o passado não cabe nos planos e promessas que Deus tem para cada um de nós. E assim, né, Moni já falou que você nasceu no lar cristão, você, né, foi educada no lar cristão, mas eu queria que você, né, acredito que deve ser a dúvida de muitas pessoas, como foi o seu real encontro com Deus? Ai, gente, como falar desse encontro sem chorar? Olha, eu vou falar para você. Deus, ele já tinha tratado muito que o meu retorno ia acontecer, né? Ele sempre vai usar pessoas para falar para você quais são os planos dele para a sua vida. E assim Deus fez. Deus começou a falar a algumas pessoas que eu ia voltar, algumas pessoas tinham sonhos que eram, né, direcionamentos ali de Deus. Então eu já sabia. Só que a gente nunca imagina como Deus vai fazer. E existem duas formas de voltar, que acho que todo mundo passa por esse processo, e geralmente a gente vai pelo segundo motivo, que é ou pelo amor ou pela dor. E eu acredito que a grande maioria volta pela dor. E lá no processo a gente aprende que o amor é o que vale a pena. E aí eu tinha uma amiga que insistia muito para ir para a igreja e me cansava. Eu falava assim, nossa, que crente chata. De novo a mensagem. Gente, eu ignorava. Eu fazia assim tudo. E não tinha jeito. Era uma insistência atrás da outra. Eu falei, tá, eu vou. E aí, um dia eu fui para o culto, né, na Batista, e eu aceitei, né, Jesus, eu retornei lá. E você fala uma coisa que ali para mim foi o ápice, né? Que você falou uma situação dos meus filhos, que a partir do momento que eu estava voltando, eu estava dando um novo rumo para a vida dos meus filhos.
E isso ali foi muito forte para mim, porque eu falava, meu Deus, eu não quero que os meus filhos passem pelo que eu passei. Eu não quero que os meus filhos se afastem da presença. E aí, só que, gente, eu voltei para a igreja, mas assim, eu voltei para o mundo fazer tudo que eu fazia, né? Não teve uma mudança de comportamento, porque quando a gente encontra Jesus, o nosso comportamento ele muda. Não tem como você dizer que você encontrou Jesus e você permanece do mesmo jeito. E aí eu voltei a fazer tudo que eu fazia. Pra quê? Olha, foi assim, ladeira abaixo, né? Tudo de ruim aconteceu, tudo que eu temia aconteceu. E aí eu fui para um encontro com Deus, né? Que é um retiro lá da Igreja Batista. Que nesse dia eu entrei uma Mone na sexta e domingo eu saí outra Mone, assim, irreconhecível. Nem eu me reconhecia. E nesse retiro eu tive um verdadeiro encontro com Deus. E o momento assim que me marcou e que eu vi Jesus ali, que eu não consigo falar desse momento sem chorar, gente, porque é muito constrangedor você ver o amor de Deus por você. E foi no momento da crucificação, né, quando a gente conseguia ali visualizar o que Jesus passou por nós. Então eu me senti tão constrangida ao ponto de falar, meu Deus, como que eu estou vivendo essa vida? Como que eu estou escolhendo estar longe da presença, diante de um amor tão, tão perfeito? E aí eu me conectei, né? Eu me reconectei com a minha essência, com a criação divina, com Deus. E a partir daquele momento eu decidi que eu ia obedecer e eu ia estar na presença dele, custasse o que custasse. E aí veio o período da prova, né? Porque quem aceita Jesus achando que a vida vai mudar da água para o vinho, vai ser tudo mil maravilhas, está enganado. Existem os levantes espirituais, a gente sabe que existe uma batalha espiritual todos os dias pela nossa vida. O inimigo ele quer nos tragar, ele quer que nós retornemos ao nosso passado a todo momento, ele quer que nós continuemos ali na prisão do pecado. E aí começaram os testes, né? Acredito que Deus também testa onde é que está o nosso coração. E foi um ano, a partir dessa decisão, desse encontro, foi um ano muito difícil, de muita prova, muita batalha. A minha amiga aqui está apta, porque tudo eu corria para ela. Amiga, eu não estou aguentando isso. Amiga, está difícil. Amiga, porque, gente, a caminhada, quando você entende que você precisa de pessoas, que existem pessoas boas, que querem o seu bem genuinamente, porque isso a gente não encontra no mundo. E claro que na igreja também existem as falhas, porque é o ser humano, mas eu costumo falar que a caminhada, quando você está ali pegado na mão de alguém, é muito mais fácil, né? Não que seja fácil, mas o processo ele se torna suportável, digamos assim. E Deus, né, gente? Porque Deus ele é maravilhoso para nos socorrer quando nós precisamos. Então, o encontro foi basicamente esse, né? E o pós também foi bem difícil, mas, enfim, eu tinha uma convicção no meu coração. Obedecer. Era a única palavra que vi. Obedecer, agradar a Deus e não sair mais da presença por absolutamente nada. Moni, hoje muitas pessoas que te acompanham, né, vê a transformação, vê tudo aquilo que Deus ele tem feito na tua vida, o propósito, o plano, tudo que Deus, né, tem realizado na tua vida. Mas, como você mesmo falou, existe um processo que muitas vezes as pessoas acham que chegou na igreja, aceitou Jesus e pronto, aconteceu. Mas existe um processo até chegar, né, ao cumprimento do propósito do Senhor, né, na vida que, na realidade, não se cumpriu, ele está ainda em processo, né, que é assim que acontece. E aí eu queria saber, né, o que Deus começou a te pedir que foi tão difícil de abrir mão. Ai, gente, foram muitas coisas, né? Eu acho que o primeiro que é muito difícil, que é o mais desafiador, é o nosso ego, né? Quando a gente tem um encontro genuíno com Jesus, ele quer passar a ter o controle da nossa vida, das nossas emoções, de tudo, né? Das nossas escolhas, e soltar esse controle. Esse ego é algo que realmente é muito desafiador, né? É uma batalha diária. Acho que até a gente morrer, a gente vai ter essa batalha do ego, né, com o direcionamento ali do Espírito Santo. Foi um ponto realmente muito difícil, porque eu aprendi desde muito cedo que eu era dona da minha vida, eu controlava, eu fazia o que eu queria. E quando a gente aceita Jesus, a gente não faz o que a gente quer, a gente faz o que ele manda, porque a gente tem que obedecer para viver tudo que ele tem para nós, porque é muito fácil a gente estar na igreja domingo, de domingo a domingo, e a gente falar que obedece, mas não querer abrir mão de nada, né?
E aí foi um ponto muito difícil. Outro ponto, né, que assim, tem sido um grande desafio para mim é, de fato, estar longe dos meus filhos. Hoje eu entendo que Deus me levou por um propósito e eu pedia muito para o Senhor para que eu saísse de Araripina, porque desde lá, desde o mundo, eu falava, nossa, eu preciso expandir, eu preciso crescer, porque eu era muito visionária em termos de negócio. Então, eu queria muito estar em outros ambientes, porque eu sempre entendi que o ambiente ele molda muito, né? Ele nos direciona muito. E eu queria muito sair de Araripina, então eu pedia muito para Deus, Senhor, me tira daqui. Senhor, eu quero, né? Eu quero viver algo que não seja aqui. E aí aconteceu, né? Só que a gente pensa de um jeito e Deus faz de outro. Porque eu pensava, não, acho que eu vou ali para o Juazeiro, Petrolina, que é pertinho, né? Eu vou ficar ali, né? Sempre foi uma situação que eu não quis encarar, que era sair de Araripina, porque eu sabia o processo difícil que eu ia passar com relação aos meus filhos, principalmente a Guilherme. Então, foi algo que foi muito difícil, está sendo muito difícil, mas a minha fé, nesse aspecto, ela é inabalável, porque eu sei que Deus ele vai fazer, que Ele não faz nada pela metade. Você falou sobre ambientes, né? Teve pessoas, ambientes ou hábitos que você precisou romper? 100%. 100% dos meus ambientes, eles foram mudados, né? Porque não tem como você agradar a Deus e agradar o mundo, né? Então, foi uma coisa que eu entendi muito cedo. E o próprio Espírito Santo tratou isso comigo, nas vestimentas, nos ambientes, nas pessoas. E Deus, ele se encarregou de tirar, né? E acho que tem algo, gente, que nós precisamos ter consciência que são as nossas próprias escolhas, porque, como eu falei, as pessoas querem viver as promessas de Deus, mas não estão dispostas a abrir mão daquilo que Ele pede e daquilo que afasta de Deus. Então, o meu ambiente ele foi 100% mudado, as minhas amizades foi 100% mudada, graças a Deus. E, assim, tudo foi mudado. A minha vida ela foi mudada por completo. A minha visão sobre o mundo, o que era importante para mim passou a não se tornar mais. Ambições profissionais que eu tinha passaram a não fazer mais sentido. Então, foi uma transformação assim de dentro para fora inexplicável, inexplicável mesmo. Que a única justificativa plausível é o próprio Deus que faz. Não tem como a gente ter essa força, né, de mudança. Então, os meus hábitos de festa, de bebida, de frequentar lugares que não glorificam o nome de Deus, de ouvir músicas, né, a partir do momento que eu me converti, eu não ouvi mais nenhuma música secular. Até hoje funciona dessa forma, na minha casa, no carro, em nenhum ambiente eu dou essa brecha. Né, exceto pelos lugares externos que não tem como evitar, né? E ainda tem alguns lugares que eu chego e ainda falo assim, ainda sou usada, viu, gente? Eu falo assim, tem uma musiquinha gospel não para colocar? Tipo, eu vou fazer meu cílio. Quando eu estava fazendo, eu ia fazer o cílio, eu chegava na menina, tem a música mudando, eu falei, mulher, eu vou ficar 2 horas aqui, deitada, ouvindo música. Não, mulher, bota um louvorzinho gospel. E então, foi mudado, né? Tudo foi mudado. E eu agradeço, porque se eu tivesse permanecido em alguns ambientes, talvez eu não estivesse vivendo o que eu estou vivendo hoje. Então, o ambiente, ele conta muito, gente. Não pensem que não conta. Então, se você quer transformar a sua vida, quer mudar, comece mudando os seus ambientes. É fácil? Não é. Mas é possível. E vai ser melhor. No fundo, é melhor. É sempre melhor, gente. O que Deus tem para você é sempre melhor. Não questiona, não, mulher. Só vai. A sua história, o processo, me lembra muito a passagem na qual Deus adverte a Abraão para sair da sua terra e da sua parentela. E a sua história, para mim, é basicamente isso. O desafio foi um grande desafio para Abraão deixar a sua família, sua casa, que ali tinha tudo, e você ir para um destino que você não sabia, que era um lugar incerto, mas ele estava indo, porque ele estava indo na certeza que Deus estava à frente e que ele ia dirigir e conduzir a vida dele. Então, assim, a sua história é basicamente isso, onde Deus pediu para Abraão e sua família sair da sua terra, da sua descendência e seguir a direção dele. E, diante disso, Moni, quais os maiores impactos quando chegou a hora de abrir mão da sua terra e da sua parentela para ir em busca de viver o novo que Deus já havia preparado para você?
É interessante que quando eu mudei para lá de vez, né? Porque assim, aconteceu tudo tão rápido. E também foi uma promessa de Deus, porque eu tinha recebido uma palavra de que o tempo de Deus ele tinha sido acelerado na minha vida e que eu iria viver 5 anos em um. E de fato foi assim que aconteceu. 5 anos em um. Eu estou me arrupiando. E aí a primeira palavra que eu recebi, né, quando o primeiro culto que a gente foi justamente sobre Abraão. E eu sempre fiz muita questão de pedir confirmação para o Senhor. Senhor, eu quero viver a tua vontade. Então, eu não sei qual preço eu vou ter que pagar, eu sei que vai existir um preço. Porque se você for analisar o preço que Abraão pagou, o preço de Moisés, né, de Paulo, dos grandes profetas, até o próprio Jesus pagou um preço muito alto. Então, eu sabia que tinha um preço. E eu ficava perguntando assim para o Senhor, Senhor, eu sei que vai existir um preço, mas eu quero ter a convicção, a certeza de que é o próprio Senhor que está movendo e moldando a minha vida. Então, quando eu cheguei no culto, essa foi a primeira palavra que eu recebi. Né? A primeira palavra do culto que a gente foi lá foi sobre Abraão. Ter saído da sua terra, da sua parentela, o quanto que era difícil, mas ele tinha uma promessa de Deus, ele tinha fé no seu coração. Então, foi como uma energia, né? uma injeção de fé mesmo. E ali, os impactos negativos, realmente, o impacto maior é os meus filhos, né? É o que hoje é o meu espinho na carne, e eu sei que é um processo, eu sei que é um tempo, eu sei que Deus está testando o meu coração, porque tem momentos lá que são muito desafiadores, em termos de estar longe, mas eu tenho uma fé que também é para um propósito maior. Eu tenho certeza que também é um testemunho que eu vou contar, porque Deus ele não faz nada pela metade. Deus ele ele me deu uma promessa de restituição. Então Deus ele não ia restituir só um casamento, mas ele ia restituir, né, restaurar, na verdade, um sonho de casamento, mas uma família completa. Então, eu creio muito nesse propósito e, de fato, é o impacto mais negativo mesmo, assim, é o preço mais alto que eu pago e com muitos julgamentos, né? Recebo muitas mensagens, até de pessoas bem próximas, falando assim, olha, eu não teria sua coragem. E eu olho assim, eu falo, mas não é minha coragem, é Deus. Porque se for pela nossa coragem, gente, a gente vai sucumbir hoje, a gente vai sucumbir amanhã. Então, a minha força, a minha fortaleza, a minha fé está sempre em Deus, né? E aí, esse é o impacto mais negativo. No mais, o ambiente é muito diferente, as pessoas são diferentes. Aqui eu tinha, né, assim, toda a abertura, porque era muito conhecida. Lá foi uma reconstrução, mas eu creio que viver o propósito de Deus é sempre, mesmo que seja mais difícil, é sempre melhor do que viver a nossa vontade. E é o que eu sempre falo para as pessoas, olha, escolha sempre viver o que Deus tem para você do que o que você quer para você. E ponto final. Lá na frente você vai entender. Hoje eu vivo coisas que eu entendo que Deus tratou comigo lá atrás. E que na época eu não entendia, eu questionava. E hoje eu entendo. Então, viva a vontade de Deus para a sua vida, porque ela vai ser sempre melhor que a sua, por mais desafiadora que seja. A vontade dele que deve prevalecer na sua vida. Amém. Seu testemunho é edificante, porém, ele me inspira muito. E eu sei que eu também estou passando por um processo, como eu também tenho certeza que a terra de Canaã, a terra prometida, está perto para mim chegar. Essa é a certeza que Deus me dá a essa convicção. Em alguns minutos, vamos parar aqui o nosso bate-papo para agradecer aos nossos patrocinadores e gratidão a todos que me deu a mão, confiou pelo nosso programa e, em instantes, estamos de volta com o nosso bate-papo. A Farmácia Central, em comemoração ao Dia das Mães, dia 1º, hoje inicia a promoção Estoura Balão. A partir das compras de R$100, você estoura um balão e concorre a diversos prêmios. Ferro de engomar, batedeira, chaveiros, conjunto da Eudora, esmalte, imagens de Nossa Senhora Aparecida e outros mais brindes. Então, não fica de fora. Vem na Farmácia Central. Aqui você encontra tudo em um lugar só. Top down spring air, sunlight in your hair, radio low city glow.
Shadows moving fast under skies in blue. We don't need a map, we don't need. Um universo inteiro. Só você é você. Só você tem a sua história. Só você tem o seu jeito. Seus sonhos e segredos, alegrias e desejos. Você é único. E se você é único, seus cuidados também devem ser. Farmapele é sobre isso. Amor e cuidado sob medida. Na sua medida. Confiança sem igual. Saúde e bem-estar de forma personalizada em cada tratamento. Esse é o jeito Farmapele. Uma farmácia de manipulação exclusivamente sua. Especialista em você há quase 40 anos. Afinal, o que você tem de único é o que faz de você, você. Farmapele, a beleza de ser único. Você sabe por que a Disquecred sempre se destaca no ramo de financiamentos? Aqui a gente está sempre investindo nas melhores condições para que você possa ter um financiamento mais acessível. Período em até 60 vezes, prazo de carência em até 60 dias, taxas reduzidas a partir de 1,2. Sempre estamos investindo e estudando o mercado financeiro para que sua condição seja melhor. Diferente dos outros locais, a Disquecred, ela quer vender o financiamento. Em muitos locais que você for, o interesse vai ser sempre te vender um carro e o financiamento na condição que aprovar. Aqui na Disquecred, não. A gente estuda a melhor possibilidade para o seu financiamento. Pois não é só o veículo que você está comprando, é a aquisição do financiamento também. E é aí que a gente vai sempre investir para conseguir as melhores taxas para que você realize seu sonho do carro próprio sem que pese no seu bolso. E é por isso que aqui na Disquecred é o melhor lugar para fazer o seu financiamento. Vem que eu tô te esperando para a gente tomar um cafezinho. Sua operação está realmente sob controle? Ou só parece? Você sabe quanto está gastando de verdade? Ou ainda depende de anotações, do olhômetro e de coisas que já poderiam estar automatizadas? Atuamos com empresas que precisam sair de processos manuais e ganhar mais controle, previsibilidade e eficiência no dia a dia. Desenvolvemos sistemas sob medida, plataformas web, automações e soluções com inteligência artificial, sempre voltadas para resolver problemas reais de negócio. Nossas soluções capturam dados direto da operação, reduzem falhas humanas e transformam essas informações em insights estratégicos. Também integramos sistemas, sensores e dispositivos, criando ecossistemas que conectam o mundo físico ao digital. Nosso foco não é apenas tecnologia, mas gerar impacto direto no resultado das empresas. Stark Vision. Transformando complexidade em soluções simples, inteligentes e escaláveis. Entre em contato com a gente e descubra como essas soluções podem se adaptar à sua operação. TV Pé de Serra. Farmácia. Voltando aqui a dar continuidade ao nosso bate-papo, já estamos finalizando, mas vamos concluir ainda com mais um pouco da entrevista com o Moni Scalese. Então, Moni, né, você teve a vivência, né, de casamento fora dos princípios e hoje você vive, né, um casamento nos princípios. E como é, né, viver em um casamento, uma família baseado nos princípios? Gente, é maravilhoso. Vou aproveitar aqui a deixa para mandar um beijo para o meu marido, meu digníssimo, Júnior Scalese. Meu amor, te amo, você é o amor da minha vida, é o homem mais perfeito do mundo. E voltando a falar aqui do assunto casamento, é muito bom, porque assim, eu vivi os dois lados da moeda, né? Eu tive um relacionamento que eu fui muito traída, sofri inúmeras agressões psicológicas, e um outro relacionamento que eu sofri também muitas agressões, inclusive física. Hoje não tenho problema nenhum em falar nisso, porque fez parte da minha história, né? Fez parte de quem eu me tornei. E aí, viver hoje um relacionamento com princípios, que sempre foi o meu sonho. Eu sempre tive o sonho de construir uma família com base em princípios, sabe? De acordar aos domingos e ir para a igreja e já se planejar e ser cuidada. Porque, por muito tempo, eu vivi relacionamentos que eram pautados no padrão do mundo, né? De que traição é normal, a gente tem que aceitar, de que o homem é que tem que ser grosso, o homem tem que ser isso, a mulher tem que ser aquilo. E hoje,
viver esse cuidado, porque o relacionamento com o princípio é você enxergar o próprio Deus cuidando de tudo ali, de cada detalhe. Moni, é um casamento perfeito? É, perfeito. Com os conflitos que tem, com as diferenças, mas eu falo para vocês que hoje, assim, eu vivo esse conto de fadas, porque acho que das 98% das mulheres que eu converso, que eu mentoro, que tem abertura ali, falam de problemas no casamento. E o que a gente enxerga? A falta de princípios, uma inversão completa de valores. Eu falo sempre que não é trabalhoso você ser submissa para um homem que segue princípios. As pessoas falam, mas submissão e... Sim, é maravilhoso ser submissa, é maravilhoso ser orientada, é maravilhoso ser direcionada, porque eu saí de um extremo, né, da mulher que não aceitava que nenhum homem me dissesse o que era que eu tinha que fazer, para uma mulher hoje que eu consulto meu marido para tudo. Amor, isso aqui, ó, o que você acha? E assim, eu vejo cuidado, eu vejo o amor, eu vejo o respeito, porque o homem provedor, ele não provê só finanças, não é só dinheiro, ele provê principalmente proteção e segurança. Então, quando você vive isso, gente, não tem preço, não tem preço. Aliás, tem um preço que a gente paga também, tá? Porque tudo tem preço, gente, nada é de graça. Então, viver isso, por ter vivido os extremos aí, sem sombra de dúvidas, é um sonho de verdade. E claro, gente, com desafios, com diferenças, mas quando você está dentro de princípio, dentro da palavra, e cada um exerce o seu papel, não tem erro. Não tem erro. Assim, você vive de fato. Para o mundo de hoje é um sonho. Eu costumo dizer que é um conto de fadas. E, Moni, olhar para você, né, hoje me emociona de verdade, né, porque eu acompanhei de perto, né, processos que muita gente nem imagina, né. Eu vi a menina que um dia viveu uma realidade totalmente diferente, né, da que você vive hoje. Eu vi as dores, eu vi as renúncias, eu vi os conflitos internos, eu vi o preço da obediência e também vi Deus reconstruindo em silêncio. E a sua vida, ela é prova que transformação é real. Que quando alguém decide morrer para uma vida antiga de si mesma, Deus revela uma identidade nova, uma imagem nova, uma imagem limpa, madura e cheia de propósito, né? Eu sempre disse para você que você iria longe, porque eu via um potencial, eu via um chamado, né? Esse trabalho que você faz hoje com as mulheres, né? Eu via isso em você e eu sabia que Deus estava fazendo na tua vida, porque através de você outras seriam alcançadas, né? Através do seu testemunho. E hoje, vendo você casada, construindo sua família, esperando seu filho, né, mais um aí para completar essa família abençoada. E vivendo os princípios, eu só consigo pensar que valeu a pena cada não que você disse para o seu passado para viver o sim de Deus na sua vida. E eu tenho muita honra de acompanhar a sua trajetória e de hoje estar aqui, dividindo esse podcast com você, né, juntamente com Nayara, que eu sei que também Deus vai fazer, que iremos testemunhar, né, uma história linda, né, e a sua história, ela vai tocar muitas mulheres que talvez ainda acreditem, né, que não conseguem mudar, mas você é a prova viva de que conseguem. Gente, eu vou dar 2 conselhos para você que está em casa, tá? Primeiro, se Deus fez comigo e se aconteceu comigo, porque eu falo para você assim, eu sempre fui muito intensa, então eu vivi o mundo e o pecado de uma forma muito intensa. Então, se Deus fez comigo, se Deus me resgatou, se Deus está fazendo na minha vida, Ele também pode fazer na sua. Só creia. O segundo ponto tenha pessoas que enxergam em você aquilo que nem você enxerga. Porque Fran foi uma dessas pessoas na minha vida. E eu me emociono muito porque o cuidado de Deus, muitas vezes, ele não vem
do modo como nós esperamos, né? Ele vem através de pessoas, porque às vezes nós esperamos que o próprio Deus desça do céu e venha falar conosco. E nós não estamos sensíveis ao cuidado dele através das pessoas. E eu lembro de uma situação que aconteceu, acho que Fran nem vai lembrar. Eu estava lá ainda, lá no mundo, lá para trás, e os nossos filhos sempre foram amigos de escola. E teve uma reunião que eu fui, eu não consegui chegar, porque eu trabalhava muito para conseguir o que eu queria, para dar o sustento para os meus filhos. E ninguém compreendia por que eu trabalhava. E era uma rotina muito puxada, e às vezes eu deixava a desejar, né, enquanto acompanhar as atividades dos meus filhos. E ninguém compreendia, e muitas pessoas julgavam. Eu lembro que teve um dia que eu cheguei, a gente parou no corredor, e ela veio me passar o resumo da reunião, porque eu tinha chegado atrasada. E ela falou assim para mim, olha, muitas pessoas julgam e apontam você, mas eu consigo enxergar em você uma coisa que talvez nem você enxergue. E ali eu vi que era o próprio Deus, sabe, me confortando. E Fran, ela foi muito importante na minha caminhada, ela é muito importante. Cada palavra que eu recebo dela, às vezes eu estou lá em São Paulo, passando por algum momento, parece que ela tem essa sensibilidade. Parece não, gente, ela tem. E ela me manda uma mensagem, eu vejo ali o cuidado de Deus e a confirmação dele, porque... gente, não é fácil se posicionar e defender princípios no mundo que a gente vive hoje. As pessoas não estão preparadas para lidarem com opiniões divergentes e terem respeito, né? E eu sou muito... Eu costumo dizer que Deus me deu um chamado que eu não queria, mas Deus me deu, o que é que eu posso fazer? Que é realmente defender esse evangelho puro, né? Por todo o processo que eu passei, por quem eu sei que Deus é, pelo que eu vivi e vivo nele. Então, é um lado que não é tão fácil e não é tão aceito. Muitas pessoas não querem viver, querem só a parte boa, né? E eu já disse, Deus, eis-me aqui, vamos embora, se eu estiver com o Senhor, não me importa que o mundo todo seja contra. E ela tem essa sensibilidade. Então, ter pessoas que enxergam em você aquilo que você não enxerga é fundamental para qualquer caminhada, gente. Qualquer caminhada. Nós temos o ego de achar que sozinhos nós conseguimos, nós somos capazes, mas não. Quando nós temos alguém que segura na nossa mão e enxerga isso, o Fran foi essa pessoa, é essa pessoa. Acredito que na vida de Nayara também ela é essa pessoa. E é maravilhoso, assim. Então, 2 conselhos. Se aconteceu comigo, vai acontecer com você também. Se você tiver fé, obedecer e pagar o preço. E tenham pessoas que te ajudem na caminhada, porque faz toda a diferença, viu? E é isso, você só está no início, né? Você é um diamante que lapida outros diamantes, né? E eu tenho certeza que através do seu testemunho, muitas outras mulheres serão, né, impactadas, tocadas e transformadas. Porque Amém. você tem tido essa disponibilidade, né? E Deus, ele usa, né? Deus, ele não resiste a um coração quebrantado. É verdade. Para finalizar o nosso programa... gente, deveria ser 3 horas. Maravilhoso, muito né? rápido. É maravilhoso e é uma honra, um privilégio estar aqui à mesa com 2 pessoas com grandes conhecimentos, transformação, superação. Cada uma tem um pouco de uma porção de superação, transformação em uma área, e isso nos agrega, isso é respaldo para nossas vidas. E, Moni, quero agradecer a sua participação. Saiba que você é uma inspiração para mim. Eu conheço você nas 2 versões da moeda, do antes e do depois. Hoje eu acompanho o sonho que você sonhava e que você está vivenciando. E, através da sua transformação, uma coisa que tocou em mim é que eu tinha sonhos engavetados. E, através da sua transformação, do que Deus fez na sua vida, eu tirei a pedra e eu estou esperando o nascimento do meu milagre. Através da sua vida, isso me fez enxergar e acreditar que Deus faz infinitamente mais do que pensamos e imaginamos. Então, continue firme no processo, porque você é inspiração e muitas vidas você vai ser alcançado mediante a sua transformação. Amém. E a história que você o vive nos dias de hoje. Então, quero agradecer a sua presença. Obrigada por aceitar o convite.
E Deus abençoe grandemente essa sua nova fase, essa sua nova história, um novo capítulo que Deus está escrevendo. E vá em frente, que grande é a caminhada. Assim como Deus disse a Elias, levanta, que grande é a tua caminhada. Vai firme, porque a promessa de Deus vai muito além na tua história, na tua família. Obrigada, apóstola, que eu agoneio quase todo dia. Então, só tenho a agradecer ao ombro que ela me dá todos os dias. Ela é meu suporte e agora está sendo também no programa, né? Então, A sócia tem que pagar gratidão, comissão, viu? gratidão, gratidão. Deus abençoe e fica ligado que segunda-feira tem mais e próxima segunda a convidada é a empresária Jane Cleia, a dona da Disque Cred. Você não pode perder, porque vai ser um momento da mesa de uma transformação e de sonhos reais. Aguardo você na próxima segunda. Deus abençoe e uma boa tarde.